pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fê e no vídeo de hoje a gente vai explorar os 3 anúncios mais impactantes feitos durante o Google I/O para desenvolvedores front-end. Então, para quem não sabe, o Google I/O é uma conferência para desenvolvedores organizada anualmente pelo Google, com o objetivo de compartilhar avanços e novas técnicas desenvolvidas pelo time do Google com a comunidade de desenvolvedores. Então tem diversos anúncios sobre o mundo de cloud, de machine learning e do mundo de desenvolvimento web e de interfaces. E é nisso que a gente vai focar aqui hoje. Então essa conferência é uma conferência muito importante para a comunidade global dos desenvolvedores e a gente tem que estar muito atento nessas novidades que são anunciadas durante ela. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, o primeiro anúncio que a gente vai ver aqui hoje é o anúncio da Popover API. A Popover API nos fornece uma forma nativa de desenvolver popovers ou modais no nosso navegador, através de tags HTML e de seletores CSS especiais para isso. Então a gente não vai mais precisar ficar lidando com Z-index para controlar qual elemento está mais em frente em tela. A gente não vai mais enfrentar problemas de acessibilidade, porque para quem não sabe, a acessibilidade é uma dor muito grande quando a gente está falando de elementos popovers e de modais, porque a gente precisa mexer nos focos dos elementos em tela e na ordem que esses elementos são apresentados para o leitor de tela também. Então essa API vem para resolver esses problemas. Então, esses elementos criados com popover já vão vir com os problemas de acessibilidade resolvidos de forma nativa, então já foram pensados pelo time do Google para a gente não precisar mais enfrentar esses problemas e entregar uma melhor experiência para os usuários que estão usando ferramentas de leitor de tela. E outra coisa muito legal é que a gente consegue implementar um modal sem precisar usar JavaScript. Porque normalmente é bem comum quando a gente está falando de modais a gente usar um JavaScript para fechar ou abrir esse modal para controlar a estilização do modal também. E através do Popover Target a gente já consegue indicar que um botão é responsável por abrir e fechar o modal, tudo através de HTML, a gente não precisa inserir JavaScript. Então aqui na documentação do WebDocs a gente já tem uma descrição de como funciona essa API do Popover, mas a gente consegue ver aqui que tem um aviso que essa é uma tecnologia experimental e que ainda não está implementada em vários browsers, não tem muita compatibilidade. E se a gente entrar aqui no Browser Compatibility, a gente consegue ver que ele possui compatibilidade apenas com as versões mais recentes do Chrome, do Safari e do Edge, porém apenas de forma experimental, e vários browsers ainda não possuem essa funcionalidade. Mas vamos dar uma olhada aqui em como é que ela funciona. Bom, como eu já tinha falado para vocês, a gente consegue criar um popover apenas com o atributo HTML. Então, a partir do momento que a gente coloca o atributo popover em alguma tag HTML nossa, a gente já está indicando que esse elemento tem um comportamento de um popover. E através do atributo popover target que a gente passa para os nossos botões, a gente já indica que esse botão é responsável por abrir ou fechar um popover. E aqui a gente só precisa passar para ele por parâmetro o ID do elemento que é o popover correspondente. Então, quando eu clico aqui no meu botãozinho, ele já abre o popover para mim. E se eu clico fora do meu modal, a gente já consegue ver que ele é inteligente o suficiente para entender que eu estou querendo fechar esse elemento, então já tem todo esse controle de forma nativa no browser. E outra coisa bem bacana também é que através dos seletores CSS, Popover Open e Backdrop, a gente consegue fazer estilizações no nosso popover, no nosso modal. Então aqui eu coloquei para quando o meu modal estiver aberto, ele ter um display flags, um flex direction column, etc. A gente precisa ter muito cuidado de mudar o display apenas quando o popover estiver aberto, porque por default os popovers no browser vão vir com o display none, para aquele que seja escondido, e ele só vai ser aberto quando o evento para abri-lo for chamado. Então só nesse momento ele vai mudar o display desse elemento. Então caso a gente mude o display desse elemento, mesmo quando o evento de abrir o popover não tenha sido chamado, a gente vai estragar a funcionalidade do popover. Ele vai acabar mostrando o elemento em tela mesmo quando ele não está aberto. Então a gente tem que ter esse cuidado de mudar o display apenas quando o popover estiver aberto. E através do backdrop, a gente consegue alterar o background desse modal, né? A parte de trás, o overlay que a gente costuma criar com o nosso modal. Então aqui, através do backdrop, eu consegui criar um backdrop filter colocando um blur. Então eu fiz um blur em toda a parte de trás que está escondida atrás
do meu popover. E a gente consegue controlar a abertura de um popover através de um evento também. Então a gente pode usar o novo evento HTML, que é o show popover, que não necessariamente precisa ser chamado por um botão. Então a gente pode simular a chamada desse evento através do JavaScript também. Então eu acho que essa funcionalidade vai vir com bastante força, mesmo sendo ainda algo experimental. Ela tem potencial para resolver grandes problemas, facilitar bastante a nossa vida de front-end. E eu acho que ela vai ganhar bastante espaço na comunidade. E o próximo lançamento que eu trouxe para nós aqui hoje é um incremento, um avanço na sintaxe do seletor env_child. Então, esse incremento vai permitir que a gente selecione elementos através do env_child, fazendo um filtro através de classes ou de IDs. Então, eu trouxe um exemplo aqui no Codebox para a gente entender como é que isso vai funcionar. Então, eu tenho aqui várias divs que tem o texto Oi dentro delas, e eu criei duas divs que são especiais. Então, elas têm a classe OK e elas têm dentro o texto tudo bem. Então, eu pintei todas as divs que tem a classe OK com a cor vermelha, e aqui eu fiz uma seleção para selecionar a segunda div e pintar ela de azul. Então, através do env_child, passando o número 2, eu pintei apenas a segunda div de azul. Mas, caso eu quisesse pintar apenas a segunda div que tem a classe OK de azul, eu não conseguiria fazer de uma maneira fácil através do env_child. Eu teria que fazer umas gambiarras aqui, ia ficar um pouco mais complicado. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês do que seria lógico a gente pensar, né? Então aqui, por exemplo, como eu fiz div, env_child, pegando o segundo e pintei de azul, é lógico a gente pensar que talvez pegando com o OK, que é a classe que seleciona essas divs especiais, pegando o env_child, colocando aqui segundo, pintaria de azul, mas isso não funciona. Essa seleção através de classes não funciona com o env_child dessa forma, assim como a gente pensa que funcionaria. E é então que surge esse novo incremento na sintaxe para resolver justamente esse problema, para a gente conseguir fazer um pré-filtro nos elementos que a gente quer fazer o env_child selection. Então aqui, em vez da gente fazer dessa forma, a gente pode fazer assim, eu vou pegar aqui todas as divs novamente, mas em vez de selecionar a segunda div diretamente, eu vou fazer uma seleção, vou pegar a segunda of OK. Então a segunda que for do tipo OK. Caso ela não seja do tipo OK, ela nem entra nessa seleção. E aqui a gente já consegue ver que ele pintou o meu tudo bem com a cor azul. Então, esse avanço na seleção do env_child vai permitir que a gente faça algumas estilizações de uma forma mais fácil. Aqui, se a gente olhar, já tem alguns browsers que dão suporte para essa sintaxe, então ela não está mais em fases de teste, ela já é uma sintaxe que vai ser implementada, então a gente já pode começar a pensar em usar ela nos nossos projetos front-end. E se a gente for analisar, essa sintaxe fica bem parecida com o que a gente faz em linguagens de programação quando a gente está fazendo um for-off, por exemplo. Então eu achei uma sintaxe bem interessante e bem poderosa para a gente fazer algumas estilizações especiais nos nossos layouts. E o último anúncio que a gente vai olhar, e eu acho que foi o mais importante de todos, são os Container Queries. Os Container Queries eu acredito que vão ser um game changing quando a gente fala de responsividade nas nossas páginas web. Então, os Container Queries vão ser uma forma da gente criar regras de responsividade ou criar regras de CSS, onde a gente vai conseguir acessar o estilo de elementos pai para definir as regras e definir os estilos de elementos filho. Então, quando a gente fala de Media Queries, a gente cria as regras onde a gente tem a visão da página como um todo, da janela inteira. Então, a gente cria regras que são baseadas no viewport, então o tamanho, né, que a janela está ocupando. Quando a gente fala de Container Queries, a gente vai permitir que os filhos olhem o estilo dos pais. Então, a gente vai conseguir que os elementos filhos olhem o tamanho dos pais deles, quais os tamanhos que os pais possuem, e não que a janela inteira possui. E a gente vai conseguir fazer estilizações para que os filhos se comportem de forma diferente, de acordo com o tamanho ou com o estilo que esteja aplicado no seu elemento pai. Então, eu achei esse anúncio muito legal e muito importante. Acho que vai nos ajudar muito na questão de responsividade. E outra coisa legal é que essa funcionalidade já está instável em todos os navegadores modernos. Então a gente já consegue ver aqui que a gente possui suporte nos navegadores mais famosos e não só nas versões mais recentes, mas em algumas versões um pouquinho mais antigas. E aqui no WebDocs a gente já tem uma descrição bem detalhada de como é que funciona
essa nova funcionalidade dos Container Queries, quais são todas as variantes dela e como é que a gente consegue aplicar essa nova forma de declarar regras de responsividade nas nossas páginas. E eu trouxe um exemplo aqui para nós também. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo bem simples, só para mostrar para vocês como funciona, mas ele não mostra nem de longe o poder que essa nova funcionalidade tem. Então, aqui eu tenho um container e dentro desse container eu tenho duas divs. Uma div que eu só coloquei um texto, eu chamei de brother, que seria irmão, e outra div é uma div chamada posts. E dentro dessa div posts, eu tenho 3 cards. Então, essa div aqui mais de fora, ela tem display flex, então ela faz com que o brother e os posts fiquem um dos lados do outro. E eu coloquei aqui um flex grow, tanto no brother quanto no post, com o valor de 1. Então, para que eles ocupem o mesmo tamanho. Tanto o brother vai ter 50%, quanto os posts vão ter 50% do tamanho do container, né? Que é o pai deles. E aí, aqui que mora o pulo do gato. Eu criei uma regra para mudar o tamanho da imagem do card baseado no tamanho do pai dele. Então, quando a div posts aqui tiver no mínimo um min width de 600 pixels, o tamanho da imagem do card vai ser 200 pixels. Quando ela não tiver esse width, a imagem vai ter um tamanho de 100 pixels. Então, notem aqui que eu não estou fazendo o controle através do tamanho da janela como um todo, porque para esse card não importa o tamanho da janela, e sim o tamanho que o pai dele tem disponível para ocupar, para que o card consiga diminuir, né, ou consiga se expandir. Então, como é que a gente faz essa definição do container? Aqui nos posts eu coloquei esse novo atributo CSS, é o container type, e dessa forma eu defini qual é o tipo do container dele. E aqui nos filhos dele eu consigo fazer essa seleção através do @container. Então eu coloquei aqui, ó, @container min width 600 pixels. Então quando o pai desses elementos dos cards estiver no mínimo 600 pixels, então o tamanho da imagem vai ser 200. E aqui eu vou diminuir o tamanho da tela para que vocês consigam dar uma olhada nessa quebra, ó. Aqui a gente já consegue ver que quando a div posts tem um width menor que 600 pixels, os cards dentro dela já trocam a sua regra e já passam a ter uma imagem com tamanho de 100 pixels. Então eu achei essa nova funcionalidade aqui fundamental e eu acho que vai facilitar muito a gente implementar a responsividade nas nossas páginas web e vai também melhorar muito a forma como a responsividade é implementada. Porque às vezes a gente precisa criar várias media queries, a gente precisa chutar alguns tamanhos de tela que a gente acredita que vão ter para que a gente consiga fazer o comportamento correto dos nossos elementos. E agora a gente não vai mais precisar fazer isso, a gente não precisa mais pensar no tamanho da janela como um todo, e sim somente na visão do tamanho do pai desse elemento. Então, galera, para esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos de programação e tecnologia. O vídeo de hoje foi um vídeo mais curtinho porque o objetivo era compartilhar com vocês os anúncios que eu achei que foram os mais impactantes feitos durante o Google I/O e que eu acredito que vão mudar a forma como a gente escreve o nosso CSS. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link com todos os anúncios feitos para a parte de desenvolvimento web, né, desenvolvimento UI e CSS, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para as CodePens, onde contém os exemplos das propriedades que a gente viu aqui hoje. Bom, então é isso, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.